Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei que Deus enxergar a tua presença na nossa vida. Pai, nós queremos, Pai. Nós queremos agir do teu Espírito na nossa vida. Nós queremos aprender com o Senhor. Aprender com Jesus. Ah, Pai. É possível, Pai. Basta nós querermos. Capítulo 14, a partir do versículo 22. Enquanto você está abrindo, eu queria dizer para você que a Bíblia ela é maravilhosa como um todo. Ela fala
Apocalipse. Você abre a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você ouve a palavra, ouve a voz do Senhor falando conosco. Mas, queridos, João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 é maravilhoso. Nós temos que parar nesses capítulos e nos alimentar daquilo que Ele nos dá. É Jesus com os discípulos na Santa Ceia. Então ele, ali na Santa Ceia, ele não tomou uma ceia só e terminou. Mas ele fez, ele disse a eles as coisas mais importantes, aonde nós devemos estar fundamentados. Sabe quando alguém vai viajar e fala assim, olha, eu vou te fazer algumas recomendações finais? É do capítulo 13 ao capítulo 17 de João. Aleluia. Mas diz aqui, no capítulo 14, versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, por que pretendes manifestar-se a nós e não ao mundo? Senhor, por que o Senhor pretende se revelar, se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu para ele, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Amém. Aleluia. Aqui, Jesus respondeu para ele, para Judas, existe uma distinção entre aqueles que professam Jesus como seu Senhor e Salvador, e faz dele o seu Senhor e Salvador, e aqueles que não. Ele não tem como se revelar ao mundo. Não há comunhão, queridos, entre a luz e as trevas. Aonde chega a luz, a terra, as trevas são eliminadas. Então, o propósito de Deus na salvação é para todos os homens, mas a escolha é nossa. Então ele disse, olha, tem uma maneira de eu falar com o homem. Eu falo com o homem que ouve a minha palavra e me ama. Eu falo com aquele que recebe a minha palavra no seu coração. Amém. Aquele que recebe a palavra no meu coração e guarda a minha palavra, não é só receber, é recebê-la e colocar em prática na nossa vida. Aquele que recebe a minha palavra e a coloca em prática, o meu Pai o amará. Amém. O meu Pai o amará. E viremos para Ele, e nele faremos morada. Aqui ele está dizendo da presença, do propósito, da presença de Deus na nossa vida. Amém. É isso. O propósito de Deus é habitar em nós, através do Espírito Santo. Então, quando nós fazemos de Jesus o nosso Senhor e Salvador, Deus, o próprio Deus, vem habitar dentro de nós. Amém. Como habitava na vida de Adão. Amém. A presença de Deus era na vida de Adão. A presença de Deus é na nossa vida. Aleluia. Queridos, você já pensou em relação a patrimônio? O que você tem? Eu tenho, preciso ver minha declaração de renda para ver o que eu tenho. Você vai ver na sua declaração de renda que o maior patrimônio que você tem não está lá. O maior patrimônio que nós temos não está na nossa declaração de renda.
É a palavra do Senhor na nossa vida. É a presença de Deus na nossa vida. Porque quando nós temos a presença de Deus em nós, irmãos, você fala e Ele ouve. Amém. Ele ouve, Ele fala e você ouve. Amém. Não é você falando e Ele ouvindo. É isso. Mas é Ele falando e você ouvindo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós recebemos o Espírito Santo em nós quando nós fazemos Jesus o nosso Senhor e Salvador. Mas nós recebemos o Espírito Santo sobre nós quando nós somos batizados pelo seu Espírito. Amém. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, não é o fim, não é o final da vida com Deus. Às vezes a pessoa fala assim, pode pensar assim: nossa, eu já fui batizado no Espírito Santo, o que falta acontecer? Para mim falta tudo. É o começo. É o começo. E o batismo no Espírito Santo é tão gostoso, é tão interessante, porque em cada um é de um jeito. Às vezes alguns recebem o Espírito Santo de uma forma, o batismo de uma forma tão gostosa, que é um refrigério na vida, e produz aquela paz tão gostosa, e ele dá, e aí ele fica quietinho no cantinho dele. Outros recebem o batismo no Espírito Santo e fica pulando que nem um cabrito. Foi o meu caso. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu pulei umas 3 horas. Quem estava lá viu. Algumas pessoas que estão aqui viu quando aconteceu isso. Mas é porque precisava acontecer aquilo comigo. Jesus aqui está dizendo, queridos, que quando a presença de Deus é na nossa vida, o sobrenatural de Deus está em nós. Aleluia. O poder de Deus está em nós, está disponível para nós. Aleluia. Às vezes nós somos que nem o elefante. Conhece o elefante que é criado no circo? Ele nasce, e aí o dono do circo coloca uma argola e uma corrente segurando o pé do elefante para ele não poder sair. Mas é uma argola, uma corrente relativamente pequena. Ele cresce, se torna forte, mas ele não sai dali, porque ele não sabe a força que ele tem. Muitas vezes, queridos, nós não sabemos o poder de Deus disponível para a nossa vida. Nós podemos tudo em Deus. Aleluia. Nós podemos tudo em Deus. A presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos faz ser portadores das coisas sobrenaturais. Aquilo que se limita no natural, através da presença de Deus na nossa vida, não tem limite. Esse poder está em nós. Mas para isso, queridos, para nós descobrirmos, termos esta convicção, nós temos que nos relacionar com Ele, falar com Ele e ouvir a sua voz. Eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. É interessante, irmãos, porque as experiências que nós temos com Deus, que Deus nos dá, é em função da necessidade que nós temos. Se você que está acostumado a
a vir no culto, sentar e assistir o culto no domingo, ir embora, e só voltar no outro culto de domingo, e você não pegar essa palavra, você não se ajoelhar na sua casa, você não buscar um relacionamento com Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Eu tenho ouvido a voz de Deus, às vezes quando eu estou dormindo. Eu já tive, irmãos, a experiência de dormindo, eu acordar e eu falo para a Vânia, Deus me deu uma palavra, e me deu os versículos que eu vou usar. Aleluia. Dormindo, irmãos, sabe? E dormi a noite inteira, não tive pesadelo nenhum, não tive nada. Eu dormi gostosamente, acordei e falei para a Vânia, falei, bem, essa noite tive uma experiência maravilhosa com Deus. Ah, irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus, que coisa boa, a gente percebe que a gente não está sozinho. Muitas vezes a gente se sente sozinho, mas quando você ouve a voz de Deus, esses dias, eu costumo orar sempre de manhã, antes de sair de casa. Eu e a Vânia, nós nos ajoelhamos no quarto e oramos. Muitas vezes nós oramos à noite também, mas de manhã é a nossa maior frequência em orarmos. Muitas vezes eu ajoelho ali no meu quarto e começo a orar, e Deus fala comigo. A última vez que Deus falou comigo foi a semana passada. Eu estava orando e Deus falou no meu coração: preste atenção nos meus sinais. Falei, prestar atenção nos sinais? Falei, é exatamente isso que eu estou te falando. E eu abri os meus olhos para buscar a direção de Deus em relação a isso. Queridos, existem vozes no mundo. O diabo fala. O diabo fala e fala intensamente no ouvido daquelas pessoas que deixam ele falar. Eu já ouvi muito a voz do diabo. Já ouvi demais. Mas hoje, quando o diabo vem falar nos meus ouvidos, eu conheço a voz dele. Eu sei que é ele. Mas eu conheço a voz do Espírito de Deus. Eu sei distinguir, irmãos, quando é o diabo que está falando e quando é o meu Senhor que está falando. Deus fala conosco pela sua palavra. Você abre essa palavra e começa a ler. Não leia essa palavra como se você estivesse lendo um livro qualquer. A palavra você tem que ler, voltar a ler de novo. Você lê um capítulo, volta a ler aquele mesmo capítulo 2, 3 vezes, para você ter um entendimento do que a palavra está te falando. Deus fala aos nossos ouvidos. Deus fala conosco por sonhos. Deus fala conosco por visões. Deus fala conosco através de profetas. Homens, mulheres de Deus, que são usados pelo Senhor, não sabe nada da tua vida, e Ele vem e traz uma palavra para você, parece que está passando o filme da tua vida. Já aconteceu isso com você? Eu, antes de ser pastor, eu recebi algumas palavras de que eu pastorearia na igreja. Eu estava lá em Fortaleza, tinha acabado um ECC, que nós tínhamos ido para trabalhar no ECC. Foi eu, a Vânia, se eu não me engano, a Elsa, eu não lembro, eu lembro que nós fomos juntos, acho que ele foi, não lembro. Tinha acabado o ECC, eu estava sentado no banco junto com a Vânia, muito cansado.
Veio um homem que nunca me viu, nunca me conheceu. Ele veio e falou para mim assim: Deus mandou te dizer que você vai pastorear uma igreja. Não, mas eu sou pastor. Eu sou pastor auxiliar de uma igreja. Ele falou: não é isso que Deus mandou falar para você. Ele mandou dizer para você que você vai pastorear uma igreja. Sabe, queridos, Deus usa pessoas para nos alertar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos dirigir segundo a sua vontade na nossa vida. A coisa melhor que existe, irmãos, é ouvir a voz de Deus. A coisa melhor que existe é você estar andando na direção que Deus tem para a tua vida. É a melhor coisa que tem. Em Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. A evidência da paternidade de Deus na nossa vida é nós sermos guiados pelo seu Espírito. Mas para isso, queridos, é aquele hino que nós cantamos: eu vou me esvaziar. Porque se nós esvaziarmos o nosso coração, nós vamos permitir que Ele encha e preencha todos os espaços na nossa vida. Não é fácil isso não, irmãos. Isso requer renúncia. Requer muita renúncia da nossa parte. Mudança de vida. Mudança de hábitos. Mudança de linguajar. As coisas que a gente falava não se fala mais. Glória a Deus. As coisas que nós fazíamos não se faz mais. Sabe quando você tinha o sangue que fervia? Agora não ferve mais. Não é autocontrole, é o controle de Deus da nossa vida. É o controle de Deus. Louvado seja o teu nome. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não falou para Moisés tudo o que ia acontecer. Não falou. Deus mostrou apenas a Moisés uma sarça ardendo. Ele estava pastoreando as ovelhas. E ele estava muito satisfeito com a vida dele. Tinha se casado, constituído família, tinha se encaixado ali. Você perguntar, Moisés estava feliz com a vida que ele tinha? Ele estava. Mas de repente, Deus colocou uma sarça ardendo e ele viu. Sabe, queridos, Deus deu um sinal para Moisés. Sinal grande ou pequeno? Irmãos, talvez nós, se estivéssemos passando em algum lugar e víssemos uma sarça ardendo, será que todos nós íamos lá para ver o que estava acontecendo naquele lugar? Mas Moisés, quando aquela sarça ardeu, ela ardeu no coração dele. Amém. Ele falou: eu vou ver o que está acontecendo naquela sarça. Porque parece que ela está queimando, mas não está se consumindo. E ele foi lá. Talvez se ele não fosse, ele não teria tido todas as experiências que ele teve com Deus. Ele não seria usado por Deus como ele foi, mas ele foi usado por Deus como ele foi, porque ele foi lá ver a sarça. Aleluia. As coisas de Deus são assim. As direções de Deus para a nossa vida são assim. Aleluia. Um outro que teve uma experiência tremenda, eu vou falar alguns porque foram tantos, mas um outro que teve uma experiência tremenda com Deus foi um
Samuel. Samuel, ainda jovem, vivia. A mãe, a Ana, levou ele para estar no santuário de Deus, servindo ali. Ele era jovem e ele tinha ao lado dele péssimos exemplos. Os filhos de Eli, do sacerdote, eram péssimos exemplos. Mas Samuel, ainda jovem, ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ele disse: eis-me aqui. E foi lá falar com ele. Por 3 vezes ele fez isso. Por 3 vezes. Ele não conhecia a voz de Deus. Ele achava que era Eli falando com ele. Mas quando Eli disse para ele: Samuel, não sou eu. Quando você ouvir novamente essa voz, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe, queridos, depois que Samuel distinguiu a voz de Deus falando com ele, nunca mais ele se afastou dessa voz. Ele foi um homem extremamente usado por Deus durante toda a sua vida. Foi um sacerdote que uniu de novo, novamente, o povo de Israel, as tribos de Israel que estavam em contendas. Sabe por que ele fez isso? E com que autoridade ele fez isso? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e conheceu a voz de Deus, e nunca mais ele quis ouvir outra voz. Quando nós, queridos, nos expomos, quando você se expõe à voz de Deus falando com você, nós temos que agir, fazer como esses homens que tiveram essa experiência. Outro que teve essa experiência foi Elias. Elias foi levantado por Deus para ser um profeta, e num tempo de muito difícil, num tempo que o povo de Deus estava completamente distante do Senhor. Em Israel, o que havia eram altares a ídolos. O povo de Deus não queria mais ouvir a voz de Deus, mas o povo se dobrava perante a ídolos mudos. E Deus levantou Elias como seu profeta nessa época. E como profeta, ele se apegou com aquilo que Deus tinha para ele na vida dele. Através da vida de Elias, Deus fez descer fogo dos céus. Aleluia. Irmãos, a gente fala assim: nossa, fez descer fogo dos céus. O fogo dos céus está na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, irmão. Fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel, porque Elias disse, ele foi lá em 1 Reis 17, eu vou até ler, 1 Reis 17, Elias foi e disse para Acabe, 17:1, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Aleluia. Aleluia. Tão certo como vive o Senhor, nestes anos não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Aleluia.
palavra é essa? A palavra que Deus coloca na minha boca. Amém. Autoridade. Sabe, coisa melhor que existe na vida é você saber quem você é. Glória a Deus. Quando você sabe quem você é, você pode enfrentar toda e qualquer circunstância. Você enfrenta toda e qualquer situação. Você já se sentiu no meio de um rio, com uma correnteza forte, e você nadando contra a correnteza, e as pessoas olhando para você falam assim: você não vai conseguir. Eu estou falando isso simbolicamente, diante de circunstâncias que surgem na nossa vida, situações que você não consegue ter o controle. Quem já teve situações que fugiu do seu controle? Muitos irmãos. Talvez todos nós já enfrentamos situações como essa. As pessoas olham e falam assim: acho que ele vai sucumbir. Mas a pessoa não consegue enxergar o que você está enxergando. Você não está nadando sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está ali com você. E você não vai sucumbir. Aleluia. Sabe, queridos, os homens que foram usados por Deus nadaram contra a correnteza. Os homens que foram usados por Deus não tiveram vida fácil. Quem quiser ter vida fácil não vai ser usado por Deus. Quem se dispõe nas mãos de Deus, ele sabe que ele vai ter vida difícil, mas ele sabe também que aquilo que Deus colocou na mão para ele fazer, vai fazer. Louvado seja. Quando chegou a hora de chover, que Deus falou no coração de Elias: agora é a hora de chover. Tinham se passado 3 anos e meio. Ele subiu no Monte Carmelo. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele colocou a cabeça no meio dos joelhos. Sabe o que é isso? É posição de rendição a Deus. Aleluia. Se você quer ver o Deus agir na sua vida, você tem que se render a Ele. Aleluia. Quem se rende a Deus não tem medo de nada. Amém. Quem se rende a Deus sabe que Ele está no controle de todo e qualquer situação. Glória a Deus. Ele pôs a cabeça no meio dos joelhos e mandou o servo dele. Enquanto ele estava orando, ele mandou o servo dele: vai até na praia e olha, vê se você vê alguma coisa no céu. O servo voltou e disse: eu não vi nada. Quantas vezes você já ouviu essa frase na tua vida? O que você está vendo? Eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo situações que me fogem do controle. Quando acontece isso, você tem 2 coisas a fazer: ou você se desespera, ou você continua com o joelho no meio, a cabeça no meio das pernas. Aleluia. Ele falou para o servo, falou assim: olha, faz o seguinte, volta lá e veja de novo. E ele mandou que o servo voltasse por 7 vezes para olhar. Na 7ª vez, quando ele voltou, o que você viu?
O servo era muito bacana, sabe? Ele chegou para Elias e falou assim: olha, eu acho que a coisa não está indo bem não. O que você viu? Eu vi uma pequena nuvem. Mas que tamanho? Olha, é tão pequena que é o tamanho da mão de um homem. Deus é bom, aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes os sinais que Deus nos dá, nós temos que nos apegar nele. Amém. Eu estou vendo um sinal de Deus na minha vida. Eu estou vendo um propósito de Deus na minha vida. Eu estou vendo algo que Deus vai fazer. Eu estou vendo uma solução para aquilo que eu estou enfrentando. Aleluia. O que você está vendo? Uma pequena nuvem. Aleluia. É uma pequena nuvem, é. Então corre e avisa Acabe para ir logo para o palácio, porque senão ele vai tomar chuva. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, Deus mostra, Deus fala conosco. Eu não dou ouvidos para as coisas que me falam. Tem coisas que me falam, queridos, entra por aqui, ó, e sai por aqui. Não vai ficar no meu coração, não vai descer no meu coração. Aleluia. Eu não vou agir pela alma, Amém. eu vou agir pelo Espírito. Glória a Deus. Entra por aqui e sai por aqui. Glória a Deus. É assim que Deus quer fazer. Quem é o teu advogado? Quem é o teu advogado? O meu advogado é Jesus. Amém. Eu já contei isso aqui, mas me veio na mente, eu vou contar de novo. Acho que não foi no culto de domingo. Eu tenho um amigo advogado que advoga para mim há 30 e poucos anos. E ele é um crente afastado. Nasceu na Cristã do Brasil e se desviou. Mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa idônea, correta, séria, competente. Ele estava advogando com uma mulher. E o processo deles foi parar em Brasília, na última instância. Ia votar um colegiado, 3 pessoas. Quando o advogado ele foi para Brasília para defender, ela falou para ele assim: doutor, vai ser 3-0 para nós. Aleluia. Ele falou: opa, que bom. Tomou um avião e foi para Brasília. Chegou lá, o relator apresentou, fez um relatório. Geralmente é um colegiado. Então o relator que fala primeiro, ele fez o relatório, ele pegou e votou contra ela. Aí o advogado falou assim: bom, ainda não podemos ganhar de 2-1. Ele foi e pediu para fazer a sustentação do processo. Ele foi e fez a sustentação. O segundo que ia votar ouviu a sustentação dele e pediu vista no processo. Remarcou a audiência para outra semana. Ele voltou na outra semana. Chegou lá, aquele que pediu vista ao processo, assim, votou a favor dela. Ele falou: opa, está 1-1. Aquele que era o relator, ele viu o voto do segundo e falou: puxa vida, eu não tinha tido essa percepção. Eu quero dar uma olhada no processo de novo. Deu uma olhada no processo de novo, mudou o voto e votou a favor dela. E o terceiro votou a favor dela. E foi 3-0 para ela, irmão. Sabe? Deus muda situações. Aleluia. Deus age ao teu favor. Porque Deus conhece o teu coração. Como
Deus quer que a gente coloque os nossos olhos nos pequenos sinais que Ele nos dá. Ver todos os milagres que Ele fez. Todos os milagres que Ele fez. Por 3 anos. Ouvir tudo o que ouviram da boca de Jesus. Ele cansou de falar para os discípulos: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reerguer um novo. Aleluia. Eles ouviram isso, queridos. Jesus morreu na cruz. Foi preso, morreu na cruz. Eles ficaram desesperados. Ficaram como ovelhas sem pastor. Angustiados. Temerosos que pudesse acontecer com eles a mesma coisa que tinha acontecido com Jesus. Essa foi a situação. Mas Maria Madalena e mais Maria foram até o túmulo para passar perfume, jogar o perfume em Jesus. E foram conversando no caminho: mas quem é que vai tirar essa pedra? É uma pedra muito grande. Quando chegaram lá diante do túmulo, a pedra tinha sido removida. O túmulo estava vazio. Elas voltaram correndo para dizer para os discípulos: olha, eu não sei, o túmulo está vazio. Pedro e João saíram correndo para ir ver o que tinha acontecido. João, eu creio que ele era mais jovem, ele correu mais rápido. E ele chegou no túmulo, mas ficou com medo e não entrou. Ele não entrou. Correu, chegou, parou no túmulo e viu o pano aonde Jesus, com o qual Jesus tinha sido envolvido, estava no chão. Quando Pedro chegou, ele entrou. Quando ele entrou no túmulo, o pano estava no chão, mas o lenço que tinha coberto o rosto de Jesus não estava no chão. O lenço que tinha sido usado para cobrir o rosto de Jesus estava dobrado e deixado em cima do túmulo. Logo João entrou Pedro e entrou João, e eles viram aquele lenço dobrado em cima da pedra aonde Jesus tinha sido repousado. O que quer dizer isso? O que quer dizer um lenço dobrado em cima do túmulo? Quem conhece os costumes judaicos sabe. Um senhor, quando o senhor de uma casa, ele ia fazer a refeição, ele fazia a sua refeição. Quando ele se levantava e deixava o lenço de qualquer jeito, isso queria dizer que o servo podia vir e tirar a mesa, porque ele já tinha terminado. Mas quando ele se levantava e dobrava o lenço e deixava o lenço dobrado em cima da mesa, o servo não podia vir tocar na mesa, porque queria dizer: eu ainda não terminei, eu vou voltar,
eu morri, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Sabe, queridos, muitas vezes, se você falar para alguém a respeito disso, alguém incrédulo, ele vai dizer para você assim: olha, isso é coisa de fantasiosa. Mas quando você vê isto pela fé, quando você coloca a fé no teu coração e vê Deus falando com você, isso produz na nossa vida uma convicção de quem nós somos. Quem é você? Quem é você? Com que autoridade você diz isso? Muitas vezes, saiba, às vezes você vai visitar um doente no hospital e um médico te recebe muito bem, porque ele reconhece a autoridade espiritual naquele lugar. Mas às vezes você vai num hospital fazer uma oração para alguém e chega um médico e ele te trata tão mal, ele te trata mal, porque ele não reconhece a autoridade na sua vida. E isto para você não pode fazer diferença. Isto para você não pode afetar a tua fé. Isto para você não quer dizer absolutamente nada. Você não é aquilo que as pessoas olham para você e dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz para você que você é. Ah, irmãos queridos, não tem coisa melhor do que você ser aquilo que Deus fala que você é. Aquilo que Deus te constitui para fazer. Aquilo que Deus coloca você para fazer, faça. Aleluia. Faça. Aleluia. Faça. Porque é Ele que está com você, pegando com você para Amém. Deus é maravilhoso, queridos. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o momento que você está passando, sabe? Você pode estar nadando contra a correnteza, mas Ele quer estar junto com você. Aleluia. Oh, Pai, coisa boa. Sabe o que eu hoje à tarde eu estava lá em casa, eu e a Vânia no quarto, sabe? E eu comecei a orar à tarde. Nós estávamos orando, sabe? E parecia pesado. Eu de repente eu me levantei e falei, comecei a pular e me alegrar e falei assim: eu não vou! Aleluia. Me senti pressionado pelo diabo, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei no Deus que eu creio, eu sei no Deus que eu sirvo. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia! Poxa, para baixar e aramaste. Oracamasso, ricaçoi, que barra. Cotonamassai, que. Arabachai, arabastere, cantai. Oh Deus maravilhoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Pode crer, Silvia, que Deus está agindo em teu favor. Aleluia. O que parecia impossível, Deus começou a fazer. Aleluia. Eu me alegrei tanto de ver o seu menino aqui ontem. Aleluia. 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 Esse é o Deus que nós cremos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se apega a essa palavra. Não deixe o diabo tomar o seu filho. Não
poder. Aleluia. Irmãos, irmãos, nós cremos, nós temos que crer, nós temos que continuar crendo. Não importa a circunstância, não importa qualquer e toda situação, o que importa é que você tenha paz naquilo que Deus mandou você fazer. Aleluia. Glória a Deus. Ei, camarada, vamos colocar em pé. Oh, papai. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Pai. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus de milagres. Eu quero dizer para você, seja a situação que você estiver vivendo, seja a petição que você tiver no coração, seja o desejo que você tiver, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor tem feito sinais para você. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui agora. Eu quero te abençoar. Ei, camará, xaracaçai, queimará. Canamastaracaçoi, queimará. Oh, ricaço, remasterecandarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, papai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aleluia. A palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia. Oh, que maravilha. Corricas, sorricas, toremai, que maravilha. Sabe, querido?